Olá, alunos, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje eu quero. Bom, dei bom dia, não sei que hora você está assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo essa aula. Essa que é a vantagem das nossas aulas online. E hoje eu quero encerrar com você, que pena, o nosso nível 4. Que pena por um lado e que alegria por outro, que você está encerrando a nossa classe Ide e Fazer Discípulos. Eu tenho certeza que todo aprendizado que você está recebendo aqui, você vai colocar em prática. Então vamos lá para a nossa aula 4, encerrando a nossa classe Ide e Fazer Discípulos. Só ajustar aqui a minha câmera. Vamos lá? Bom, nós já falamos de muitas coisas, né? Eu tenho certeza que foi muito aprendizado, mas hoje eu quero iniciar com você o capítulo 4, que fala a respeito do discipulado do cristão. Eu espero que você já tenha deixado o seu celular de lado, que você já esteja concentrada nessa aula, porque ela vai ser bênção sobre a minha e sobre a sua vida também. Então vamos lá para o capítulo 4 da nossa classe E de Fazer Discípulo, encerrando aqui, já vamos nos preparar agora para a nossa próxima classe, né? Autoridade e Submissão, nível 5, que é uma das minhas classes preferidas, temas preferidos, porque é uma área que pouco é tratada, né? Na nossa vida, não só como igreja, mas como ser humano. As pessoas hoje, elas desvalorizam a questão da autoridade, elas menosprezam, elas desacreditam, então é um tema muito legal. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Vamos lá. Bom, quanto ao discipulado do cristão, cada um de nós pode ter métodos diferentes para discipular, porém os princípios eles são imutáveis, ou seja, existem diversos métodos, né? Se você for olhar para algumas igrejas que aplicam discipulado, elas têm métodos diferentes, alguns aplicam só com mulheres, só com homens, grupos pequenos, grupos maiores, individual, um a um. Sem dúvida, eu já disse para você que o melhor discipulado, mais produtivo e eficaz, sem dúvida nenhuma, é sim um discipulado a um, que inclusive a intenção da nossa igreja, nesse momento que nós estamos gravando a aula, não sei como estará no dia que você assistir, mas no momento que nós estamos gravando a aula, o nosso discipulado, os nossos discipulados ainda são discipulados em grupo, né? São grupos pequenos, começamos com grupos grandes. Primeiro era uma pessoa discipulando um grupo grande, né? De 10, 12 pessoas, ou seja, é muito grande. Depois nós conseguimos aumentar a cadeia de discipulado de forma que mais pessoas discipulassem, mas ainda eram grupos, que é o estágio que nós estamos agora, grupos pequenos, né? Pessoas discipulando 3, no máximo 4, entre 2 e 4 pessoas. E o nosso próximo estágio, que nós queremos amadurecer o nosso discipulado, é para que ele se torne de fato um discipulado um a um, no qual nós teremos um tempo com cada discípulo, e claro que é mais eficaz, porque a pessoa vai conseguir abrir, né? Ser mais transparente, porque ela vai estar somente ali com o seu discipulador ou discipuladora. Então, os métodos, queridos, eles são os mais variáveis, mas o que não pode mudar são os princípios, ou seja, os princípios são imutáveis. Todavia, outra questão importante é que os métodos de discipulado, eles levem em conta certos princípios. Vamos conhecer, né? Primeiro, ter um objetivo bem definido. O que é que você está fazendo no seu discipulado? Você está jogando conversa fora? Ou você está sendo aquela pessoa que traça os objetivos? Eu olho para a vida do meu discípulo e vejo, olha, ele ainda tem um problema aqui no caráter, ele ainda tem um problema aqui familiar que precisa ser tratado, ele tem dificuldade de falar a verdade. Então, você vai identificando o perfil do seu discípulo e você vai traçando objetivos, né? O que é que eu quero, o que é que o Senhor vai tratar no coração dessa pessoa? O que é que eu serei um instrumento para alertá-lo, para amadurecê-lo na fé? Um outro ponto, um princípio importante. E quanto a essa questão do objetivo, é como se fosse o alvo, né? Todos nós precisamos ter objetivos. Objetivos são alvos, os quais nós perseguimos. Então, o crescimento da igreja, por exemplo, nós temos alvos para crescimento da igreja, nós temos alvos para batismo, nós temos alvos para multiplicação de célula. Tudo isso passa por alvos. Esses são objetivos bem definidos quanto à estrutura de igreja. E aí eu lhe pergunto, você tem objetivos bem definidos quanto ao seu discipulado? Reflita sobre isso. Um outro ponto é ter um curso bem traçado até o objetivo almejado. O curso aqui, ele não está falando necessariamente de material, ele está falando aqui de uma direção. Você precisa ter uma direção. Porém, quando se trata também de material, você precisa também ter temas que vão direcionar o seu discípulo. Por isso que aqui, aí também cada igreja vai ter um método diferente quanto a isso. Tem igrejas que já tem um material pré-formulado e tem igrejas que elas vão produzindo. Na nossa igreja nós produzimos semanalmente nosso material de discipulado conforme a realidade da igreja. Por exemplo, se eu vejo uma igreja mais dispersa, eu vou tratar mais sobre unidade. Se eu vejo uma igreja que ainda não entende princípios, né, cristãos, eu vou tratar desses princípios e assim por diante. Aqui é semanal, conforme a realidade da igreja, nós vamos percebendo o nível de maturidade, o que precisa ainda ser tratado, tá? E nós temos também semanas de discipulado que são temas livres, para que cada discipulador possa direcionar melhor o seu discipulado. Então, isso também acontece, tá? Por último,
ponto importante aqui, princípio, né, que nós precisamos entender, é ter mecanismos que permitam que o discipulado que o discípulo, comece a ensinar. Ou seja, não seja aquele discipulador que somente pensa que só você pode discipular. Seja um discipulador que, mesmo que você não sinta o seu discípulo 100% preparado e de fato não estará, assim como você e eu também não estamos, mas seja aquela pessoa que começa a gerar mecanismos dentro do seu discipulado para que esse discípulo ele comece também a ensinar. Então você vai começando a passar responsabilidades, a orientá-lo, né, a coordená-lo melhor, para que daqui a pouco ele também esteja inserido numa cadeia de discipulado, discipulando outras pessoas, e aí não vai ter limite, né, porque nós vamos ter uma cadeia de discipulado gigantesca, muitas pessoas sendo discipuladas, e é assim que a Igreja do Senhor ela vai crescer e desenvolver de forma saudável. Então é preciso uma dose de coragem, de ânimo e de fé, sobretudo, né? Então vamos continuar aqui falando nesse momento a respeito da importância de definir bem os objetivos dentro do seu discipulado. Primeiro, precisamos entender que Deus possui pleno domínio sobre o tempo e qualquer um que queira fazer um bom discipulado deve aproveitar bem o tempo que Deus lhe permite. Iniciar algo sem estabelecer objetivos é um erro muito grave. Essa orientação que nós estamos passando para você, ela não diz respeito somente a discipulado, é uma conduta para a vida de qualquer pessoa. Você que está nos assistindo, você precisa estabelecer objetivos na sua vida, né? Na sua liderança, no seu ministério, na criação dos seus filhos, no seu casamento, objetivos profissionais, por exemplo. Você precisa estabelecer. Viver sem objetivos é um erro gravíssimo, porque as pessoas elas vão se distanciando cada vez mais do seu propósito sem perceber. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Elas estão sendo conduzidas pela maré, mas elas não estão sendo autoras da sua vida. Não estou falando de prepotência, tá? De você achar que você é a pessoa que determina a sua vida sem Deus, não. Eu estou dizendo que você é aquela pessoa que naquilo que lhe compete, você faz a sua parte. E Deus ele também vai fazer a dele, tá bom? Por isso que o discípulo, dentro do discipulado, o discipulador e o discípulo, eles precisam aproveitar bem o tempo. Pense que você tem basicamente aí 1 hora por semana, né? Naquele discipulado que você senta com o seu discípulo para conversar. Então não pode ser, esse tempo não pode ser mal aproveitado. Você tem que aproveitar bem esse tempo para que você possa utilizar esse momento como um momento assim de passar, de transbordar valores e princípios para essa pessoa. Por isso, antes mesmo de iniciar o discipulado, devemos falar quais os objetivos disso com o discípulo, pois, caso contrário, seria como se ele estivesse subindo em um transporte no qual ele não sabe para onde está indo. Você já pensou uma pessoa que pega um ônibus e não sabe que direção esse ônibus vai, onde vai dar? Alguns discípulos eles se sentem assim e por isso eles estão desestimulados no discipulado, porque eles não sabem para onde o discipulador está conduzindo eles. Por isso que é legal você definir bem os objetivos e você esclarecer isso para o seu discípulo. Olha, gente, nós estamos aqui, a nossa intenção hoje é essa, nós estamos trabalhando dessa forma, né? Nós vamos orar por esse objetivo, nós vamos agir desse jeito e você vai passando para o discípulo para que ele consiga também compreender para que direção ele está sendo conduzido. Isso com certeza vai agregar muito para o seu discipulado, tá bom? Vamos lá para o próximo ponto. A importância de entendermos um meio para chegar ao objetivo. O mais comum é que o homem viva uma vida improvisada. Isso daqui é a realidade de muitas vidas, né? É aquilo que a gente sempre fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aquela música aí secular. É assim que muitas pessoas estão vivendo, né? Empurrando com a barriga, de qualquer jeito, conduzindo a sua vida sem um objetivo. Isso é muito perigoso. Uma vida sem ordem, sem planejamento para o futuro e etc. É assim que muitos vivem. Porém, de nada adiantará ter metas claras se carecemos dos meios para chegar a tais metas. Precisamos ajudar o nosso discípulo a enxergar qual caminho ele irá traçar para chegar ao objetivo. Olha que interessante isso daqui. Não é somente sobre a importância de nós termos objetivos. Isso daqui é importante, com certeza, né? É elementar. Mas qual é o passo a passo para eu chegar até esse objetivo? Porque eu posso olhar e visualizar um objetivo grande e falar assim, meu Deus, é impossível para mim chegar nesse objetivo aqui. Como é que eu vou conseguir chegar nele? E aí você vai pensar, não, eu tenho um passo a passo para chegar. Isso também, queridos, não se aplica somente ao discipulado, se aplica à célula, por exemplo. Você quer multiplicar, qual o passo a passo para você multiplicar? Vamos pegar esse exemplo? Então, eu quero multiplicar a minha célula. Eu preciso ter 10 membros firmes, então esse é um dos passos a passo. Eu preciso
entender que eu tenho que ganhar pessoas. Eu tenho 5, então eu tenho 5 pessoas para ganhar. Eu preciso batizar essas 5 pessoas, né? Eu preciso encaminhá-las para o encontro com Deus para que elas se firmem mais. Eu preciso inseri-las numa cadeia de discipulado, né? Eu preciso ter estratégias, como por exemplo, nós temos o GES, que é o grupo de evangelismo, né? Quando tiver antes da data, eu vou começar, tantos meses antes, eu vou pegar e vou começar a dar mais atribuições para o meu futuro líder. Eu vou colocar a célula um pouco mais na mão dele, vou supervisionar, vou ficar um pouco mais de fora, supervisionar. Então você vai traçando todo o passo a passo para chegar naquele objetivo da data da sua multiplicação. Não é diferente quanto ao discipulado, você vai traçar um passo a passo para chegar naquele objetivo com o seu discípulo. Vamos ver o nosso exemplo aí do material. Fazemos isso, por exemplo, ajudando a entender quem ele é, né? Aquele que é pai, que é mãe, filho, quem você é, para que você entenda o seu papel. Isso aqui é muito importante, que as pessoas às vezes elas estão vivendo com a mãe com a cabeça do pai, o pai com a cabeça da mãe, o filho com a cabeça do pai, né? Ou o filho com a cabeça de um bebezinho. E aí você precisa ajudar essa pessoa a compreender primeiro quem ela é, que lugar ela deve ocupar, o que é que se espera que essa pessoa faça, quais são as necessidades. Isso pode parecer óbvio para você, mas na verdade é mais fácil nós olharmos sempre na vida do outro. Parece óbvio quando nós olhamos para o outro, mas é difícil a gente conseguir enxergar em nós, que às vezes a gente está perdido, que a gente não sabe quem nós somos, a fase que nós estamos vivendo, o lugar que nós devemos ocupar. Isso é muito comum, e quando alguém chega como discipulador e identifica isso, essa pessoa vai nos ajudar a enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar na nossa vida. Por exemplo, um pai ele precisa compreender urgentemente a base bíblica para um lar cristão. Quantos pais existem que não compreendem? Eles continuam tendo comportamento de solteiro, porque eles não compreenderam, né, onde é o lugar deles, o que eles estão fazendo, qual deve ser a postura esperada de um pai, né, e como construir um lar cristão. Os solteiros precisam compreender princípios de relacionamento santo, por exemplo, e assim por diante. Quando compreendemos isso, podemos correr o risco, se não compreendermos isso, podemos correr o risco de gastar muito tempo com coisas de pouca relevância para o nosso discípulo. Então, se você não define esses objetivos, o que é que vai acontecer? Você, infelizmente, vai perder, talvez, tem muito tempo falando coisas que não têm tanta importância para o seu discípulo, que não é tão essencial. Você precisa focar naquilo que é mais importante para tratar na vida do seu discípulo. Tudo bem? E aí, prosseguindo, né, a importância de nós termos mecanismos que permitam o discípulo a ensinar aquilo que aprendeu. Na verdade, nós aprendemos muito mais quando ensinamos. Por exemplo, eu estou gravando essa aula para você, sem dúvida nenhuma esse conteúdo ele vai ficar muito mais no meu coração, talvez até do que no seu, porque eu estou ensinando, eu estou gravando essa aula. Quando você fala, né, expõe aquilo que você está aprendendo, essas informações elas ficam armazenadas muito mais na nossa memória. Por isso que é importante nós estimularmos os nossos discípulos a gerarem outros discípulos, senão eles sempre serão aqueles bebezinhos na fé que nunca se sentem preparados, que nunca aceitam desafios e que estão acostumados a receber tudo mastigadinho. É o que acontece muitas vezes. Quando falamos de mecanismos que permitam o discípulo a ensinar, falamos basicamente de duas coisas, tá? Primeiro, o modelo de igreja que permite o desenvolvimento do membro. Então, a primeira estrutura que nós precisamos ter aqui é uma igreja que facilite com que o membro se desenvolva. Por que eu falo isso? Porque existem igrejas que elas vão bloquear o crescimento das pessoas e existem igrejas que elas vão ali fazer com que as pessoas se envolvam mais. Por exemplo, ministérios de acordo com os dons, né? Você observar e você encaixar aquelas pessoas conforme os seus dons. Decisões participativas na igreja, quando você envolve a igreja, você fala assim, gente, nós somos uma equipe, né? Não é só o fulano e a fulana que trabalha, nós trabalhamos juntos. Você abre oportunidade para as pessoas se envolverem na escola, nas células, né? Nos grupos da sua igreja, né? No teatro, na dança, no ministério de louvor, nos ministérios em geral. Produção de novos líderes, como é que você produz? Dando oportunidade para as pessoas participarem, para que elas cresçam. Evangelismo, discipulado e assim por diante. É óbvio que toda igreja, né, ela não pode ser um extremo nem outro. Nem pode ser o extremo de portas fechadas, que você não deixa ninguém participar, que aí seria um clube, né? E nem pode também ser aquela igreja que age de qualquer forma. Todo mundo que chega, você não sabe quem é, de onde veio, você tem vida com Deus, você não tem, e você já vai simplesmente colocando nos ministérios. Isso também não é saudável.
É por isso que nós temos, por exemplo, na nossa igreja, que nós chamamos de trilho de crescimento, né? E fora que o trabalho de células, ele é maravilhoso, porque ele permite que as pessoas sejam muito participativas na igreja. Nossa intenção sempre é essa mesmo. Mas o trilho de crescimento, o que ele é? Ele é o básico, né? Que nós falamos isso lá na classe Nova Criatura, para que as pessoas desenvolvam o ministério. Então, eu quero que as pessoas desenvolvam o ministério, mas eu não posso querer sozinha. Elas também precisam querer. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? E aí o que acontece? Tanto a igreja vai facilitar, quanto as pessoas também vão tentar se encaixar na visão dessa igreja para que ela possa desenvolver o ministério. Por exemplo, trilho de crescimento, né? A pessoa para desenvolver o ministério, ela precisa estar na escola, ela precisa estar participando de uma célula ativamente, ela precisa estar nos cultos de celebração da sua igreja. Então, é difícil isso daqui? Não, não é. Tem outros requisitos, né? Como ter um bom testemunho e tudo mais. Mas esses são os principais requisitos. É difícil? Não é. Mas aquela pessoa que ela quer participar, mas ela não se envolve em nada, ela é que está se excluindo da participação, porque as portas da igreja estão totalmente abertas para que as pessoas possam se envolver e desenvolver mistério, mas nós precisamos ter responsabilidade. Aí que eu digo, não pode ser um extremo de um, nem um extremo de outro. Precisamos ter responsabilidade e a gente precisa estimular as pessoas também a terem responsabilidade. Tudo que vem fácil, vai fácil também. E um outro detalhe aqui, para nós termos, para auxiliar esse discípulo a ensinar, o outro aspecto é uma série de etapas que preparem o futuro discipulador. Então, olha só, primeiro você tem que ter um modelo de igreja que permita que essa pessoa, né, facilite com que ela se envolva. Então, legal, beleza, nós temos isso. Um segundo ponto é que haja uma série de etapas que preparem o futuro discipulador. Você já pensou que é você jogar um discipulador sem estrutura alguma? O que ele vai fazer? Será que ele vai mais ajudar ou ele vai mais atrapalhar? É perigoso, porque você vai colocar alguém ali como referência para ministrar sobre a vida de outros, e essa pessoa ela tem que estar ali, pelo menos, basicamente capacitada. Não precisa ser, né, um super professor, orientador, mestre das escrituras, não precisa de nada disso. Mas ela precisa ter conhecimento de doutrinas básicas, para não causar confusão, para não causar problemas, tá? Isto é, o ensino das doutrinas básicas, o leite espiritual. Então é algo básico mesmo. Das doutrinas intermediárias e avançadas, isto acontece principalmente dentro da escola de treinamento, o qual todo discípulo deve fazer. Por isso, queridos, que faz parte do nosso trilho de crescimento, com que todas as pessoas que desenvolvem o ministério participem obrigatoriamente da escola de treinamento. Não deveria nem ser uma obrigação, é um privilégio, né? Mas esse é um dos requisitos. Por isso que nós estamos gravando a escola online, para que ninguém fique sem participar. Mesmo aquele que viaja, aquele que não consegue estar durante a semana na igreja, ou aquele que está semana sim, semana não, nós estamos estimulando todos os nossos alunos a participarem da escola. Aqueles que de repente perderam uma aula presencial, eles vão repor no curso online. Aqueles que não conseguem mesmo fazer o presencial, porque nesse dia trabalham, estudam, que existem casos, eles vão fazer o curso 100% online, e assim por diante. Mas nós não podemos deixar de que todos estejam recebendo esse leite espiritual. Isso é básico, para que você também possa nos ajudar nessa cadeia de discipulado, ser esse guerreiro de Cristo que vai também discipular outras pessoas. Legal? Continuando, né? Qual o nosso método de discipulado? O método de discipulado que utilizamos na nossa igreja tem basicamente um caráter formal e informal, para você entender melhor. Primeiro vamos conhecer o método formal. O método formal é um ensino objetivo, a lição bíblica e os conceitos transmitidos que provém da Bíblia. Então vamos lá. Toda semana nós temos, por exemplo, temas do discipulado, temas dos mais diversos, temas super interessantes, áreas que precisam ser tratadas na vida da igreja. Então nós vamos aqui através de um ensino objetivo, né? Existe uma lição bíblica. Significa que esse discipulador, ele só vai estar restrito a esse tema? Não. Ele vai tratar esse tema, mas ele tem espaço de tempo para poder passear em outras áreas que ele queira tratar, para ter tempo de oração com seus discípulos, tá? Então, ele vai ser a pessoa conduzida pelo Espírito Santo para naquele momento estar conduzindo também essa reunião de discipulado, tá? Então, é muito importante ter esse ensino objetivo, eu entendo, porque se ficar realmente aleatório, você não sabe que conteúdo essa pessoa está trazendo, e às vezes a própria pessoa ela precisa de uma orientação para que ela consiga transmitir. Às vezes ela não sabe que tema tratar, ela não sabe o que é importante, e quando você tem um ensino objetivo, isso auxilia bastante, para que toda a igreja esteja caminhando numa mesma direção, tá? E o segundo é o método informal, que é o nosso testemunho, que com certeza é o método que tem um impacto muito até maior do que o caráter formal, né? O ensino objetivo, o caráter formal, ele é importantíssimo.
Mas o nosso testemunho, que é o método informal, é como nós nos comportamos, é como nós tratamos os nossos discípulos, a nossa vivência diária, tratamento com a família, isso tudo está sendo transmitido também para o discípulo sem que você perceba. Então, talvez você não esteja enxergando, mas o seu discípulo está lhe observando. E esse testemunho, né, diante dos seus discípulos, ele é o nosso currículo oculto. Nossas atitudes que falam mais alto do que as nossas palavras. Ou seja, não adianta eu como discipuladora falar sobre mansidão se eu sou uma pessoa estressada. Não adianta eu como discipuladora falar sobre amor, eu sou uma pessoa rancorosa e assim por diante. Interessante, né? E agora falando sobre a respeito dos encontros do discipulado, tá? Como é que funciona na prática? Encontros semanais regulares, né? Já falamos sobre isso, vou ler e em seguida vou comentar. Estes encontros devem ser em dia e hora que sejam próprios para ambos e já devem estar previamente agendados. Excepcionalmente, se não houver outra forma, o encontro poderá acontecer quinzenalmente, mas a importância da regularidade está na constância do seu encontro com o discípulo, que irá produzir um crescimento saudável e gradativo. Olha só, muitas pessoas elas podem falar assim, fica muito mecânico o discipulado quando a gente já deixa agendado toda semana e tal. Na verdade, queridos, isso acaba sendo uma grande desculpa. Por quê? Porque tudo aquilo que você não organiza dentro da sua agenda, muitas vezes, na maioria das vezes, não acontece. Porque todo mundo tem uma agenda corrida, eu tenho e você também tem. Portanto, se você fala assim, a gente se vê, né? A gente marca aí. O que acontece? Não marca. O que acontece? Não se vê, não tem discipulado. Por isso que é importante você ter pelo menos um momento básico de encontro com o seu discípulo, que você já vai deixar agendado. Não deixe cada semana a definir. Defina com antecedência, porque essa pessoa vai se programar na sua agenda e você também vai se programar. Isso é uma questão de lógica, de organização, né, de gestão de tempo. Então vamos imaginar, o seu discipulado é toda quarta após o culto, é toda sexta antes do culto, é toda sexta após o culto. Você vai organizar, é todo domingo, é todo sábado de manhã. Você vai organizar o seu momento de encontro com o seu discípulo, que será de aproximadamente 1 hora. A nossa orientação é que sejam encontros semanais, irregulares, é claro, toda semana, porque é a constância que vai fazer toda a diferença. Existem pessoas que são muito, né, a gente conhece às vezes pessoas que são muito agoniadas. Nós temos aquele encontro semanal, a pessoa quer marcar 2, 3, 4, quer não sei quantas horas. Cuidado, porque a constância ela é melhor do que a intensidade. Não quer dizer que a intensidade não é boa, ela é boa. Mas geralmente a pessoa intensa, ela não é constante. Ela faz nessa semana muito e ela passa 3, 4 semanas sem fazer. Então, cuidado, seja sábio na administração do seu tempo. Até para você não cansar o seu discípulo também. Procure valorizar a constância, né? Um pouco, mas aquilo se mantém com regularidade. Isso é mais importante. O peso disso é maior. Isso é uma questão de sabedoria. A gente precisa, né, buscar esse desenvolvimento para a gente mesmo como discipulador, tá? E esse entendimento, ok? Para que haja um crescimento saudável gradativo. E aí, se isso não puder acontecer semanalmente, aí excepcionalmente pode ser quinzenalmente, mas realmente nós aconselhamos os encontros semanais, eles são muito mais eficazes, tá? Segundo ponto é o local da reunião ser bem definido, tá? O local, ele deve ser um local cômodo, onde haja liberdade para se expressarem. Pode ser na casa do discípulo, na igreja, na casa do discipulador ou em outro local reservado. Na nossa igreja, é muito comum nós nos reunirmos na nave da igreja, cada equipe ali reunida e conversando, uns se reúnem na sala das crianças, que fica mais reservado, outros, né, reúnem a sua equipe e vão para uma lanchonete, mas uma lanchonete não barulhenta que eles conseguem conversar. É claro que é difícil você ter um encontro de discipulado, por exemplo, num ambiente muito barulhento, uma praça de alimentação, no shopping, por exemplo, num espaço que você não consegue se expressar muito bem. Aí é um pouco mais complicado. Procure sempre um local mais reservado, porque é uma reunião também que trata de assuntos mais reservados, legal? E aí eu quero passar para você nesse momento algumas sugestões e metas no discipulado. Primeira sugestão de meta para você ter no seu discipulado é a formação do caráter do seu discípulo, né? Você olhar e ver assim, essa pessoa realmente tem um caráter de Cristo? O que está faltando? Porque existem pessoas que eu posso dizer que já conheci na igreja que são pessoas maravilhosas, mas às vezes não têm um caráter tratado. Existem algumas áreas, são pessoas que pregam, que ministram, né, que são pessoas que têm um chamado de Deus, sem dúvida alguma, mas o seu caráter está prejudicado. E aí nós vemos a importância do discipulado e do discipulador, de poder ter coragem, de auxiliar essa pessoa, porque é difícil até chegar na pessoa para falar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, preste atenção nesse detalhe, mas nós precisamos ser luz para o nosso discípulo. Então, assim, é muitíssimo importante essa formação do caráter. São metas para você tratar. Outra meta também aqui, a estabilidade econômica. Quantas pessoas elas estão passando por crises financeiras e às vezes o discipulador vai ser a pessoa usada por Deus para que essa pessoa possa
enxergar uma luz no fim do túnel na sua vida financeira, né? Ter um equilíbrio, às vezes uma questão de desequilíbrio mesmo, tá? Família bem estabelecida, muitas pessoas, né, são tratadas dentro do discipulado nessa questão familiar, não sabem o seu papel, acham que estão certas em tudo, acham que só elas têm a razão e às vezes elas não entendem que nem ganham a sua casa porque elas têm um procedimento, um mau testemunho que elas acham que é bom, mas às vezes elas estão tendo um mau testemunho dentro da sua casa, alguém que só reclama, que só fala mal da sua família, assim por diante, tá? Relação correta com Deus, como você está tendo o seu TSD, o seu relacionamento com Deus, a sua vida está crescendo ou não? Boas obras, que é um comportamento importantíssimo, é um comportamento que é de ajuda, né, de prestação, de solidariedade. Além disso, também nós temos a questão dos relacionamentos saudáveis, né, que são algumas metas que você vai estabelecer no discipulado, com quem é que seu discípulo se relaciona, né, relacionamento mesmo, né, eu digo amoroso, relacionamento quanto à amizade, quem são as pessoas que você convive, você vai orientar para que ele possa ter relacionamentos saudáveis, edificantes. Isso aqui é, assim, de extrema importância, né, muitas vezes desvalorizado, mas você, como discipulador, vai observar essas áreas que precisam ser tratadas na vida do seu discípulo. Isso daqui, queridos, são ideias, né, no direito a gente fala assim, existem listas que são meramente exemplificativas, existem listas que são taxativas. Essa daqui é meramente exemplificativa. Ou seja, são metas, né, são ideias, e você pode ter muitas outras áreas que você vai identificar na vida do seu discípulo. E aqui, por último, né, uma última ideia legal para você ter aí de meta no seu discipulado, para tratar na vida do seu discípulo, é a respeito da vida profissional, dele ter uma vida profissional bem desenvolvida, uma vida estudantil responsável. São áreas que você vai tratar com o seu discípulo, certo? E para nós já encerrarmos, eu quero passar para você mais ou menos uma estrutura. Isso aqui também é uma ideia, é uma organização, mas o seu discipulado vai ficar a seu critério. Você vai organizar da forma que você melhor entender. Mas eu acho legal nós passarmos uma estrutura para que você possa visualizar como que funciona o discipulado na prática. Principalmente quem nunca participou, você vai começar a entender para que você também consiga se preparar para fazer esse discipulado. Então vamos lá para uma sugestão aqui para você de uma reunião de discipulado, como que ela funciona. Primeiro, eu já disse que você não precisa seguir a risca, mas é legal como orientação. E ele serve, claro, como norteador, ideias para uma reunião eficaz de discipulado. Em regra, essas reuniões elas terão duração de 1 hora a 1 hora e meia. Geralmente nós programamos com 1 hora, mas sempre passa um pouco, então é difícil cravar assim 1 hora, porque vai fluindo, né? Então, 1 hora e meia, eu imagino que seja a média de discipulado, de tempo que você vai passar nesta reunião programada com seu discípulo, né, que acontece semanalmente. E deve conter, basicamente, o discipulado os seguintes elementos. Como é que nós fazemos, né? Geralmente nós iniciamos o discipulado com oração. É muito importante isso. E nesse momento de oração, você vai iniciar, claro, sempre procurando ter um linguajar o mais simples possível, né? Principalmente se você leva em conta que você está discipulando pessoas que estão iniciando na fé, por exemplo, não adianta você, né? Na verdade, independente de quem você esteja discipulando, acho que um linguajar muito complexo não vai fazer a sua oração ser melhor nem pior. Pelo contrário, às vezes ela torna mais complexa para a pessoa que está ali e ela acha que ela não sabe orar, porque ela não sabe orar como você ora, né? Por exemplo. Então, ore de forma simples, porque nosso Deus é simples, nós conversamos de forma simples com Deus, iniciando a reunião, pedindo a direção do Espírito Santo, sempre submetendo esse discipulado ao controle do Espírito Santo. Em seguida, você pode utilizar a lição que vai ser fornecida para você. Aí você vai tratar aquele tema da lição, né? E você vai alinhar justamente com o propósito do discipulado. De repente a lição fala de algo, mas você quer abordar também um outro tema que você entende importante tratar com seus discípulos. Você tem liberdade para fazer isso. Você pega aquele tema e você vai conduzindo para a necessidade daquele discipulado específico, tá? Então, mas é legal sim nós termos um tema que nós temos ali uma direção. Inclusive os nossos temas, por exemplo, já vem com perguntas, né? Para que facilite você como discipulador interagir. Inclusive as perguntas são assim extremamente importantes no discipulado. O discipulado não é um momento que as pessoas sentem e você fica falando, como se você estivesse pregando para essas pessoas, não é isso. E aí que entra o nosso próximo tema aqui, que é o compartilhamento. Durante a lição, instigue o seu discípulo a compartilhar e a se abrir, mesmo que não seja o tema direto da lição que esteja usando. E aí você vai fazer perguntas. As perguntas, por isso que no nosso material nós já vimos com algumas sugestões de perguntas, mas você pode ter as perguntas que você queira fazer ao seu discípulo, né? Faça suas anotações antes, se organize antes, se prepare antes. E, claro, tem coisas que vão ser na hora, né? Tem algumas direções que Deus vai nos dar na hora, mas faça a sua parte se organizando antes. E durante o discipulado, você está ali comentando e você vai lançando perguntas, né? Você vai fazendo perguntas para estimular esse discípulo a se abrir, a compartilhar, né? A colocar para fora. E aí que está o seu papel como discipulador,
principalmente quanto às perguntas certas, né? E aqui, sempre dando uma orientação, não faça perguntas fechadas. Que são as perguntas fechadas? É aquelas que as pessoas somente respondem sim ou não e já está respondido. Isso não vai estimular a pessoa a se abrir. Procure fazer perguntas em que a pessoa ela seja estimulada a compartilhar. Por exemplo, em vez de perguntar para a pessoa, você está orando? Sim ou não? Né? É uma pergunta fechada. Você pode perguntar como está sendo, como você tem conduzido a sua vida de oração. Aí não tem como responder com sim ou não. A pessoa vai ter que falar, olha, eu acordo assim, eu faço assim, eu não estou tendo muito tempo, eu estou atrapalhada nessa área, eu estou tendo dificuldade. Então são perguntas em aberto que a pessoa consegue expressar melhor, né? Se você der a oportunidade de responder sim ou não, é somente às vezes o que alguns discípulos responderão. E isso atrapalha o discipulado com certeza, tá? Não é o objetivo. E por último aqui a oração intercessória. Deixa eu só ver se é isso. Voltando aqui, a oração intercessória, no qual o discipulado, né, vai ser um tempo que você vai tirar maior. Se você conseguir, né, fazer uma lição dentro desse tempo, você consegue deixar aí uns 15 a 20 minutos para você ter um tempo de oração com seus discípulos. Essa oração intercessória ela é muito legal, porque nesse final você já lançou perguntas, você já vê a necessidade do discípulo e você encerra com a oração. Gente, vamos orar por isso que nós falamos, vamos orar por essa necessidade, por essa situação, e vocês começam a orar uns pelos outros, vocês têm um tempo ali de intercessão uns pelos outros, isso é maravilhoso, isso com certeza vai fazer toda a diferença nesse discipulado, vai ser um discipulado que vai agregar e muito, tanto na vida do discipulador, quanto, claro, na vida do discípulo. E eu quero encerrar a nossa aula, já encerrando aqui, fazendo para você uma observação, né? O cuidado com a sua aparência pessoal, a exemplo, roupas indecentes, higiene falha, mau humor, eles podem transmitir muitas mensagens negativas que poderão prejudicar o discipulado. A pessoa não está divorciada de sua mensagem. Bom senso é sempre bom. Eu quero dizer para você que muitas pessoas elas dizem assim, olha, roupa não mede caráter. É verdade. Roupa não diz quem nós somos, mas ela transmite uma mensagem. Isso quem está falando não sou somente eu. São pessoas, profissionais, estudiosos, que eles deixam claro que a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a depender do público que eu estou tratando, vai transmitir uma mensagem, ou então vai transmitir uma mensagem positiva ou negativa. Por isso que você que é discipulador, muito cuidado com a sua aparência pessoal. Você pode pensar, Jesus não liga para minha aparência. Preste atenção, Jesus, óbvio, ele se importa com aquilo que está dentro de nós, sem dúvida alguma, mas a nossa pessoa não está divorciada da nossa mensagem. Portanto, se você está querendo transmitir uma mensagem, tome cuidado também com a sua aparência pessoal. Por exemplo, imagine você ali discipulando pessoas e você usa roupas indecentes, né? Todo o peito aparecendo, as pernas todas para fora, né? E cada um aí com a sua avaliação daquilo que você considera ou não indecente, é algo totalmente inapropriado, né? Principalmente porque você tem que ser coerente com a sua fé. E nós precisamos ter moderação, né? É algo bíblico. Nós precisamos ter bom senso em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas vestimentas, tá bom? Não existe uma roupa que é para nós e outra que não é, mas nós precisamos ter bom senso naquilo que nós usamos, tá bom? Para não transmitir uma mensagem errada. Higiene falha, às vezes a pessoa ela não toma um banho, não se higieniza corretamente, e aí, né, ela também transmite uma mensagem negativa com isso, não é legal. Mau humor, a pessoa é de Deus, mas às vezes não abre um sorriso, não é simpática, gente, pelo amor de Deus, vamos ser simpáticos, isso abre portas, né? Sorriso abre portas, você pode ser quem for, você chega sorrindo, as portas se abrem para você. Não estou falando só quanto a ministério, estou falando quanto a vida, né? Você chega sorrindo no ambiente, você chega sisudo, fechado, o tratamento será totalmente diferente, as portas se abrirão ou não, ou se fecharão. Então, seja uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa que tem um bom humor, tá? Pois essas e outras aqui que nós poderíamos falar vão transmitir mensagens. Queridos, então a nossa aula se encerra aqui, nós estamos a 33 minutos de aula. Eu desejo que você permaneça nesse foco que você já está perseverando. Vamos continuar avançando e agora eu encontro você no nível 5, que é o nível no qual nós vamos falar sobre autoridade e submissão. Esse nível vai surpreender você sem dúvida alguma, eu te espero lá.